Abra sua Bíblia comigo em Números 22. Queria falar de Balaão. O prêmio da injustiça. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria assim, o prêmio da injustiça. Porque a injustiça também tem prêmio. Amém? A injustiça também tem prêmio. Números capítulo 22. Vou ler do versículo de 1 a 7, mas eu aconselho você a ler Números 22 inteiro, 23 inteiro e 24 inteiro. Depois, quando chegar na sua casa. E se puder ler também, leia o 25. Leia o 22, 23, 24, 25. Leia esses 4 capítulos em casa. Deus vai falar muito com você. Eu vou ser prático aqui para a gente ganhar tempo para poder expor a mensagem. Vamos lá. Número 22 diz assim, partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era rei de Moabe, enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, a chamá-lo dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se defronte de mim. Vem agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os anciões dos moabitas e os anciões dos midianitas com o preço do encantamento. Tem o preço do encantamento, irmão. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão respondeu, vou ler um pouco mais. Balaão respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão: será que Deus perguntou porque não sabia quem era? Irmão, quando Deus te faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe o que é. É que pela resposta, você precisa conhecer as intenções do seu coração. Balaão respondeu, veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, enviou-me a mim dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora e amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão. Disse Deus o quê? Olha o que é que Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo bendito. É povo bendito. Acabou a história. Não tem conversa. Irmãos, hoje, com a chegada da internet, alguns anos atrás, muita gente querendo falar, muita gente querendo dizer, O pastor Cristiano aqui apresentou a Thalita Cume, que produz os livros. Eu estou chamado aí para fazer podcast toda semana, pelo menos umas 3 vezes por semana. Alguém me quer gravar um podcast, eu não tenho tempo. Todo mundo quer dizer alguma coisa. O problema é que todo mundo que quer dizer alguma coisa não tem o que dizer. Todo mundo que quer dizer alguma coisa, às vezes não tem o que dizer.
Mas tem que dizer, porque agora virou moda todo mundo dizer. Todo mundo tem que falar, então todo mundo tem as suas redes sociais, todo mundo tem a sua câmera, todo mundo tem voz. Mas não significa porque todo mundo tem voz, todo mundo é uma voz. Amém, irmãos? Oxalá, eu não quero ser antibíblico aqui, oxalá todos fossem profetas. Oxalá todos profetizassem. Mas nem todo mundo que diz tem o que dizer, irmãos. Às vezes está dizendo coisas da sua alma, está dizendo coisas do seu coração, às vezes está expondo feridas do seu passado, às vezes é muita confusão. Irmão, eu diria que uma língua silenciosa, ela revela uma cabeça sadia e um coração santo. Às vezes uma língua, sabe, a gente precisa passar um período de silêncio. Eu prego o evangelho quase todo dia. Tem dia que eu não quero falar. Sabe quando você quer ficar em silêncio? E é difícil ficar em silêncio aqui em Itajaí, porque a cidade é pequena. Você sai para ir comer alguma coisa, você sai para passear, você sai para andar ali na beira-rio, só andar e ver as capivaras. Você encontra aí 200 crentes, e todo mundo quer 10 minutos. Então às vezes eu estou falando, estou passando, pastor, aproveitar que o senhor está aqui. Não aproveita, irmão, deixa eu ficar quieto. Porque às vezes, irmãos, você precisa ficar em silêncio. Irmão, águas rasas são barulhentas, águas profundas, elas são silenciosas, elas falam quando precisa falar. Por isso que quando um profeta levantava a voz e dizia, assim diz o Senhor, todo mundo tremia. Quando Samuel chegou aonde, na casa de Jessé, na região que Jessé morava, a cidade toda tremeu, porque sabia que ia acontecer algo. Porque quando um profeta entrava numa cidade, alguma coisa ia acontecer. Deus tinha uma palavra para aquele lugar, e o poder da palavra de Deus é fortalecer o coração das pessoas, trazer condição para as pessoas, para que haja conserto em algumas coisas. Profeta, irmão, as pessoas traduzem profeta como o homem do conserto. Eu estou aqui para consertar. Não, irmão, profeta é para trazer destino. Profeta que não traz destino, cala a boca, fica quieto, não fala. Tem gente que acha que recebeu uma credencial de Deus para sair acusando e profetizando tudo para os outros. Cala a boca. Aprenda a viver em silêncio. Fale quando for necessário, para não cair nessa besteira aqui que eu vou usar hoje como texto. Meu Deus, final de ano, queria falar do Papai Noel, vou ter que falar de falsos profetas. Irmão, todo homem reto conhece a sua própria medida. Conhece, ele não se mete em jurisdição que não é dele. Todo homem correto, ele conhece a sua medida. E ele não tem problema nenhum se ele está fora da sua medida. Tem uma medida para cada lugar, para cada pessoa, para cada ministério. O poder da palavra, irmão, é fortalecer, é corrigir, é consolar, porque um coração forte fortalecerá o serviço. Um homem de um coração fortalecido fortalecerá o seu braço. Quando o coração do homem é reto, os seus olhos também serão retos, as intenções do seu coração serão retas. E este homem, ele está num caminho de condição saudável e feliz. Vocês já me ouviram falar aqui várias vezes sobre aquele texto, quando o Senhor diz, uma coisa só é necessária. Homens de uma coisa só, todas as outras coisas encontrarão lugar delas na sua vida. Deus falou isso, Paulo falou isso, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço. Davi disse no Salmo 27, verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Jesus falou para Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária.
né? Irmãos, alvos divididos nos distraem. Irmãos, nem todo lugar que você vai, você tem necessidade de falar. Para ser reconhecido como profeta. Nem todo lugar que você vai, você tem necessidade de profetizar. Por quê? Porque não. Porque não é assim que Deus trabalha. Estude as Escrituras. Irmão, o povo de Deus parou diante do muro de Jericó. O que é que eles fizeram para o muro cair? Eles gritaram. Mas você acha que foi o grito que derrubou a muralha? Não, o grito do 7º dia contou com o silêncio dos 6 dias anteriores. Então fique em silêncio quando é preciso, para quando você gritar. Fique em silêncio quando é preciso, para quando você vir dizer assim diz o Senhor, pá, derruba. A muralha não caiu pelo grito do 7º dia, porque o grito do 7º dia contou com o silêncio dos 6 dias anteriores. Amém? Contou. Mas eu preciso entender isso, irmãos. Por quê? Porque senão eu posso cair no laço do passarinheiro, de achar porque Deus me usa, eu tenho legalidade para falar o que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero. E não é assim que Deus funciona. Isso é antibíblico, isso não é divino. Amém? Alguém me disse assim para mim, pastor, me dá o segredo de uma pessoa bem-sucedida. Eu estava conversando com os irmãos que fazem negócios, e eu disse, pastor, me dá o segredo de uma pessoa bem-sucedida na vida. Eu disse, olha, para mim as pessoas mais bem-sucedidas na vida são aquelas que são donas do seu tempo. Elas são donas do seu tempo. E quando elas se movem debaixo de uma palavra de Deus. Essas pessoas, elas são donas do seu tempo. Isso vai fortalecer as amizades, porque a amizade que não resiste tempo, né? Ela não é amizade. Ela pode acabar a qualquer momento. Uma amizade que não resiste distância. Tempo resolve tudo? Não, mas revela tudo. Por isso você tem que viver tempo com as pessoas, porque o tempo revela. Ele não resolve, mas ele revela. Amém? Outra coisa que fortalece o nosso relacionamento pastoral, a distância. Uma amizade que não suporta a distância, que não resiste à distância, ela não vai entender honra, porque honra se dá na ausência, não na presença. Na presença você dá gratidão. Você diz, é muito bom ser seu amigo, é muito bom estar com você. Na ausência que você honra. Amém? E uma amizade, relacionamento, principalmente entre nós pastores, que não resiste o não. Quando você a verdadeira amizade, irmão, ela resiste quando é preciso dizer não. Mas o que tem a ver amizade com o que o senhor está falando com palavra? Por quê? Porque se eu tenho amigos verdadeiros, eles me ajudam a viver num ambiente profético, de destino adequado, de destino saudável, porque a gente se corrige um ao outro. Pessoas perdidas na profecia, irmão, são pessoas que caminham só. Pessoas que caminham só. Traduzem o profeta do Velho Testamento, que morava numa cabana no deserto sozinha, e as pessoas fazem isso, achando que para ser profeta tem que se isolar do mundo, de tudo e de todos. Não, irmãos. A profecia é para se desenvolver no meio de nós. Amém? Porque quando na transfiguração que estava Moisés lá, estava Elias, estava Jesus, o Senhor disse bem claro,
esse é meu filho amado, a ele ouvi. Estava dizendo que aqui para o momento da lei, aqui para o momento dos profetas, aqui começa o momento da graça. Ouve o meu filho. Isso não significa que nós não temos profetas em nosso meio. Claro que temos. Nós temos os 5 ministérios fluindo no corpo de Cristo, chamado igreja. Amém? Então, e qual é a nossa conversa? Qual é a conversa dos 5 ministérios? A conversa de quando você se reúne com pastores e pastoras. A conversa, o teor da nossa conversa, irmãos, revela a fascinação do nosso coração. Não estou dizendo que a gente não pode brincar. A gente estava lá com os irmãos comendo churrasco, foi muito gostoso, né? A gente conta uma piada, conta uma história, fala mal do Corinthians. Eu não estou dizendo para você ficar enquadradinho numa caixa, né? A gente fala mal do Flamengo, que dançou, né? Não estou dizendo dessas coisinhas, irmão, isso é brincadeira. Eu estou falando, mas a gente brinca. Daqui a pouco senta todo mundo e qual é o assunto? Qual é o assunto? É sempre Jesus, irmão. Porque o teor da nossa conversa, ele determina, ele revela a fascinação do nosso coração. Porque nós estamos fascinados, porque clama o nosso coração. Basta sentar com 5 ou 6 crentes, com 2 ou 3 crentes, você já começa a falar de Cristo, você já começa a falar da igreja. Até quando a gente se reúne, às vezes a gente se reúne para comer, para fazer alguma coisa, a gente brinca assim, ó, proibido falar de igreja. Mas não aguenta 5 minutos. Desvia todo mundo. Por quê? Porque é o assunto do nosso coração. É o clamor que grita dentro de nós, irmãos. É o clamor que grita dentro de nós. Amém? Aleluia. E a minha pergunta é: pelo que clama o seu coração? Seu coração está clamando por quê? Porque se você está na frente de uma igreja, mas o seu coração clama só por outras coisas, essa igreja não é para você. Isso tem que tomar o seu tempo, tomar a sua mente, tomar seu coração. Toma, irmãos, não tem como não tomar. E é interessante que, se você olhar para Atos capítulo 7, quando Estevão, ele está ali pregando, ele começa a denunciar e ele começa a experimentar o que ele está anunciando. No capítulo 7 de Atos, Estevão está anunciando a Cristo, está anunciando o plano eterno, está anunciando desde a criação do mundo. O que ele começa a ver? Ele começa a ver aquilo que ele está anunciando. Porque é claro, você começa a falar, daqui a pouco, tudo ao seu redor começa a mudar, você começa a ver. Então até que você veja, irmãos, porque o que você está vendo revela o que o seu coração está fascinado. Então se mova por aquilo que os céus estão mostrando, não pelo cenário atual. Amém? Domingo eu falei uma coisa aqui na igreja interessante. Eu digo: olha, você não é um produtor que produz conteúdo evangélico para saciar a fome de consumista cristão. Você não está aqui para criar conteúdo, irmãos. Só conteúdo, mas vida prática. Irmãos, as pessoas vão cansar uma hora de ser discipuladas pela internet. Elas vão querer toque. Elas vão querer, elas vão querer toque, elas vão querer se sentir amada. Elas vão cansar, elas vão querer estar junto, irmãos. E nós como igreja precisamos estar preparados para isso. Porque as pessoas vão cansar de live. É bom, é legal, eu mesmo canso. Elas vão cansar de só conteúdo, porque vai tornando as pessoas consumistas. Sabe, isso é um prato cheio para quem não gosta da igreja, porque é muito mais fácil. Você senta na frente da televisão ou do computador com um pacote de pipoca, um refrigerante. Você não tem que tocar o irmão, você não tem que ver o irmão que te deve na igreja. Você não tem que ver aquele irmão que falou mal de você e você está doido para ir lá e enfiar na vassoura e andará. Dá um murro na cara dele, mas você não vai porque você é crente, mas você está ali vendo. E você quase sai da casinha no dia da ceia que você vê ele pegar o pão e o vinho. Você fica apavorado, mas isso vai te curando.
É muito mais fácil ficar em casa com o pacote da bolacha na mão, com o refrigerante na outra, dizendo aleluia, glória a Deus, eu sou crente. Ninguém te toca, ninguém te confronta, ninguém enfia o dedo no teu nariz, ninguém diz que você está errado. Mas irmão, o mundo vai cansar disso. E as igrejas que ainda tiverem a palavra viva de Deus, que não estão só produzindo conteúdo para consumistas cristãos, mas estão deixando que a palavra flua. Eu não estou dizendo que a internet não é boa, irmãos. Nós mesmos estamos ao vivo agora. Deve ter milhares de pessoas nos assistindo. Mas para você que está me assistindo, por favor, procure uma igreja perto da sua casa. Ah, mas eu já fui em várias, não me encaixo. O problema é você então, não é a igreja. Você é um problema. Então, por favor, vamos entender. E aqui no Meuvan a gente tem esse aspecto profético que é muito inerente aqui no Meuvan. Rapaz, parece que a gente está indo bem. De repente Deus dá uma palavra dura, bota todo mundo no chão. Mas a gente estava bom domingo passado. Domingo passado estava tudo como é precioso, irmão. Quantas reuniões a gente já entrou para brigar e saiu todo mundo chorando? E quantas reuniões a gente já entrou para chorar e saiu todo mundo brigando? Por quê? Porque é Deus que comanda todas as coisas debaixo do céu, irmãos. Aleluia! E isso se chama igreja e não vai mudar nunca. A profecia não é para projetar o profeta acima do povo. A profecia não é para projetar o ministério ou projetar o profeta acima de todos, mas para que a profecia seja vivida entre o povo. A profecia tem que se mover entre o povo, não sobre o povo. Às vezes as pessoas param na frente da gente e nos colocam obrigações de ter que falar alguma coisa para elas. Pastor, eu vim aqui para o senhor me dar uma palavra. Não me põe na parede não. Não me põe na parede não. Se você anda com Deus, você tem uma palavra. E se talvez você não está gostando do que está ouvindo, e Deus está dizendo para você, fica quieto. Mas eu tenho razão, e por isso mesmo, fica quieto, para não pecar, para não perder a razão. Profecias que Profecias que adivinham número de identidade, placa de carro, número de casa, que não produz nenhuma pedagogia de Deus para a transformação de ninguém, que não passa pela casa de Deus. Que não produz pedagogia nenhuma. Você mora na rua tal, a tua casa é tal. E daí? Facebook também fala isso, Instagram também fala. Deixa o seu celular aberto e comece a falar de alguma coisa, de um produto. Eu peguei meu carro, botei na garagem do meu filho para vender, para trocar de carro. E estou lá sentado com alguém conversando, falando de carro. Rapaz, estou doido para trocar meu carro, pegar um carro mais novo. Meu carro, ele é a diesel, eu quero trocar por um carro a gasolina. E por ser a diesel ele vale mais, dá para pegar um bom carro a gasolina e tal. 10 minutos depois começou a aparecer concessionárias oferecendo carro na minha tela. Então o mundo sabe quem eu sou? Não, ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que o seu coração busca. Mas ele não sabe quem você é. Só quem sabe quem você é Deus. Então você pode adivinhar a placa do meu carro, você pode adivinhar o número do meu CPF, que isso não influi, não contribui, nem auxilia. Não passa de show pirotécnico. Show pirotécnico de exibição carnal. Alguém dá um glória a Deus ou vai embora? Por favor. Chega de show pirotécnico, irmãos. Entenda.
que não produz pedagogia evangélica de Deus no seu coração não serve para nada, só distrai você. Eu vou te falar uma coisa, pode te assustar, mas Malaquias 4:6 diz assim: que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para quê? Para que eu não destrua a terra com... Então maldição não é infernal, é divina. Maldição é divina. Você acha que a maldição vem do diabo? E Deus está dizendo: eu vou ferir a terra com maldição. E aí? E a única coisa que pode quebrar essa maldição, a única coisa, é a conversão de pais a filhos e de filhos a pais. E talvez essa é a pior condição de um ser humano, quando ele não entende isso. Irmãos, quando a sua tristeza tem origem na alegria do outro, e quando a tua alegria tem origem na tristeza do outro, meu irmão, você está perdido. Nós estamos perdidos. Quando você está na agenda de Deus, você não tem dúvida do que Deus quer fazer. Jesus estava na agenda de Deus, passa por Samaria em Lucas 9, 51 a 59, e havia na sua face uma intrépida resolução. Havia na sua face uma intrépida resolução de quem estava indo para Jerusalém. Noé andou 100 anos na agenda de Deus, no trilho de Deus. Ele e toda a sua casa, 100 anos construindo a mesma coisa. Nesses 100 anos ninguém gerou filho, porque quando você está trabalhando em algo coletivo, nem Deus permite você fazer algo pessoal para você. E quando você está num projeto coletivo e quer fazer algo pessoal para você, Deus te arrebenta. Porque o trabalho de Deus é coletivo. Ninguém gerou filho em 100 anos. Quando eles saíram da arca, aí Deus deu filhos e filhas. 100 anos num projeto pessoal com a sua família, num projeto divino. Aí chegou, parou a arca parou. Noé sai, faz um altar, sacrifica ao Senhor. E aí ele planta uma vinha. E nos 5 anos depois, 5 anos dali por diante, ele sai da agenda de Deus e entra numa agenda pessoal, de prazer pessoal. Toma um porre e amaldiçoa seu filho. E ali a casa se divide. Sabe o que é que protege a sua casa? É andar na agenda de Deus, meu amigo. O que protege a sua casa é a agenda de Deus, é o propósito de Deus. Ora fala, ora fica quieto. Amém? Aleluia. Esse texto que nós lemos, até no versículo 12, foi que nós lemos, não foi? A Bíblia fala do conselho de Balaão. O conselho de Balaão. E Deus tem o poder de converter a maldição em bênção. Mas a bênção também pode virar maldição, quando ela sai do plano de Deus. E por muitas vezes nas Escrituras você vai perceber o quê? Você vai ver Deus lembrando o povo dele desse fato. Você vai ver isso em Deuteronômio 23, 4 e 5. Deuteronômio 23, 4 e 5, Deus está sempre dizendo: lembra do que fez a Balaão no caminho, né? Filho de Beor e Petor. Josué capítulo 13, 22. Josué capítulo 24, de 9 e 10. Neemias capítulo 13, versículo 2. Miqueias capítulo 6, versículo 5. Deus está sempre lembrando o povo desse fato. Lembra do que fez Balaão. Lembra do que fez Balaão. Lembra do que fez Balaão. E a Bíblia chama isso de conselho de Abraão. E depois nós vamos falar em Apocalipse disso talvez. O povo de Deus está vindo. Está passando. E por onde esse povo está passando, está amedrontando todo mundo. Porque o povo, ele já tem agora o apelido: o exército de Deus. Agora, eles eram exército? Não, eles eram escravos. De onde é que Deus tirou os seus exércitos? De casa de escravos.
Então Deus pode ou não pode transformar a casa de um escravo numa casa de um exército? De onde é que Deus tirou os seus soldados? Da escravidão. Eles não foram formados em quartéis. Eles foram formados aonde? Em casa. E depois os anos que passaram com o Senhor no deserto. E por onde esse povo passava, irmão, realmente eles lambiam a terra. Era muita gente. Causava medo e temor em todo mundo. Imagina, você chegar no deserto e ele está andando debaixo de uma nuvem. Você olhar de longe, aquele povo está na sombra. Você aqui no sol miserável e os caras na sombra. De noite, vocês iam ver de noite, tinha uma coluna de fogo. Aí o pessoal, você não imagina quantas perguntas devem ter sido elaboradas nesse tempo. De onde é que esse povo bebe água? Quem confecciona a roupa desse povo? O povo não tinha explicação. Esse é o povo de Deus. E por onde eles passavam, eles lambiam a terra. Aí eles passaram em Moabe. Então vão passar por Moabe. Balaque já se adianta, o rei de Moabe, manda chamar Balaão, que está lá na terra dos amonitas, né? E diz, ó, vem aqui, vou te dar uma oferta. Vou te pagar o preço do encantamento. Vai lá, mas tu tem que vir aqui amaldiçoar esse povo. Porque esse povo vai passar aqui e vai destruir a gente. Vai destruir a gente. Eu não sei se você lembra, Saulo. O pastor João Rosa deve lembrar também, você também. Quem gostava muito dessa mensagem era o pastor, o bispo Samuel Francilino. Algumas vezes eu ouvi ele pregar sobre, nós vamos lamber a terra. O povo de Deus vai lamber a terra, era a frase que ele usava, muitas vezes. Porque era assustador mesmo. Você olha, irmãos, mais de 3 milhões de pessoas caminhando num deserto, onde não falta um copo de água, onde não falta pão, onde não falta roupa. Esse lugar você só sai se pecar, irmão. Só você pode parar isso. Então Balaque disse para Balaão, manda chamar Balaão e diz, olha, eu tenho aqui uma oferta para te dar, para você encantar, eu vou pagar o encantamento. E você vai amaldiçoar esse povo para mim. Quando os caras chegam, fazem a proposta para Balaão, Balaão diz, não posso, tem que consultar Deus primeiro. Não é assim, eu tenho que ver a minha agenda. E aí ele foi e consultou a Deus. Deus disse o quê? Quem é que está aí contigo? Vai dizer que Deus não sabe quem é que estava ali. Quando o anjo é abraçado por Jacó, Jacó pergunta, como é o teu nome? Vai dizer que ele não sabe como é o nome. É claro que ele sabe, irmão. Deus quer ouvir da sua boca. Deus conhece as intenções do nosso coração. Tem muita coisa que a gente foi, que a gente não queria ir. Tem muita coisa que a gente não foi, que a gente queria ir. E Deus diz, o que é que eles querem? Eles vieram aqui, é uma conferência que vai ter aí de amaldiçoamento. Vai ter uma conferência de amaldiçoamento. E me chamaram para ir lá amaldiçoar o povo. E Deus disse o quê? Não vai. Por quê? Porque esse é um povo abençoado, é um povo bendito, é o meu povo. Você não faz, você não se move. Ele disse, não, eu nem queria ir mesmo, senhor. Só estou aqui porque esse povo, né, fica oferecendo dinheiro para a gente, fica dando oferta. Vai até ajudar na construção da igreja. E aí Balaão vem e diz, Deus falou que não pode, gente. Não pode. Eu não posso ir, sinto muito. Fala lá para ele que, né, não dá para mim, é muito, né? Deus falou para não ir. O povo vai, os generais vão, dizem para Balaque, Balaão não veio. Balaque faz o quê? Dá mais, aumenta a oferta.
Está isso na Bíblia? Claro que está. Eu não vou falar que se não tivesse, né, irmão? Versículo 15. Diz assim: Balaque tornou a enviar outros príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros. Pegou aqui? Chegaram a Balaão e disseram-lhe assim: diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores e envie a mim. Ele ofereceu mais, irmão. E aí o cara vai consultar o Senhor de novo. A minha pergunta é: precisa? Por quê? Precisa. Por quê? Porque Deus já havia falado, não vai. Só que por que ele foi consultar o Senhor de novo? Senhor, é tanto dinheiro. Eu te dou o dízimo. Eu te dou o dízimo, o Senhor libera a bênção. Aí o Senhor disse, aí aqui o Senhor diz, vai com eles então. Por que o Senhor disse vai com eles? Deus mudou de ideia, irmãos? Mas Deus conhece a intenção do teu coração. E um ministro que não ouve a Deus, Deus entrega a ele as suas próprias paixões infames. Um homem que não para ouvir a Deus, Deus entrega a ele as suas próprias ganâncias, as suas próprias imoralidades. Quando Deus disser não, meu irmão, resista. Irmão, pega a caneta, o marca-texto e diz: Deus disse não. Deus disse não e não, irmãos. Não força a barra. E Deus disse não, então vai com eles. Por que Deus disse vai com eles? Porque era isso que ele queria. Quer ir com eles? Vai. Nós não queremos mais comer pão, nós queremos carne. Ah, vocês querem carne? Eu vou dar. Eu vou dar. Por quê? Porque é o que vocês querem. Então vocês vão comer até sair pelo nariz. Pastor, mas o senhor já viu tantos falsos profetas, tantas igrejas enganosas. O que é isso? Isso é um juízo de Deus para uma geração que não quer ouvi-lo. É Deus entregando a geração às suas próprias paixões. É isso que vocês querem? Profetas particulares? Pregações motivacionais? É isso que vocês querem? Sem responsabilidade, sem cruz? É isso que vocês vão ter. Aí você diz: o diabo está se levantando contra a igreja. Não, lembra bem de quem vem a maldição. Lembra bem de quem vem a maldição, irmãos. Não pense que maldição é infernal, ela é divina. E aí está Balaque mais feliz, agora disse: não, vou, né, porque Deus falou para ir, né. Mas não sabe ele que Deus está entregando ele as suas próprias paixões. No caminho tem um anjo com uma espada desembainhada. Espada desembainhada na mão de anjo diz o quê? Cabeça vai rolar. Quando você vê um anjo com a espada guardada, fica tranquilo, bate um papo. Mas se ele tiver com a espada desembainhada, sai correndo. Porque anjo com espada desembainhada significa cabeça vai rolar. Tradução Luiz Herminiana, na linguagem de hoje. Aí a mula viu o anjo, a mula viu, desvia. Aí a mula viu, desvia para cá e desvia para lá. E o Balaão aqui na mula. Tal. E Deus estava usando o burro, o profeta, para falar com o profeta burro. E o Balaão meteu a lenha na mula. E tome pau na mula. Números 22, de 28 a 33, você lê depois. A jumenta viu o anjo. E a jumenta olha para trás e diz assim: ó, você está me batendo. Não, e o nível de loucura de Balaão é tão grande que ele começa a conversar com a mula. Ele diz: eu estou te batendo porque você não vai aonde eu quero. Olha que nível de loucura. O Senhor abriu a boca da jumenta. Irmãos, eu vou falar pesado, mas
não pense que eu não sou vítima também dessa palavra, porque antes dela passar em você, ela passou por mim. De quinta para sexta eu fui dormir 4 da manhã, dei tchau para o meu filho, beijei o Samuel, dei um abraço no Tanudes, vou dormir. Era 11 horas da noite, mas eu tenho meu quarto no escritório, e Deus falou comigo, Balaão. Peguei a Bíblia, fui dormir 4 da manhã, 5 horas depois. Por quê? Porque Deus estava falando comigo, mudando coisas dentro de mim, dizendo, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assim, eu quero que você viva assim, é assim que eu quero. E eu comecei a escrever e saiu essa mensagem. Por que Deus abriu a boca da mula? Porque Deus só abre a boca de quem está vendo. Quem não está vendo, por favor, não abra a boca. Quantas vezes o Senhor falou, fique quieto, você não está vendo bem, é a hora de você ficar quieto. Ele abriu a boca da jumenta porque ela viu mais do que o profeta. E se teus olhos não estão abertos, por favor, não abra a sua boca. E a jumenta salvou o profeta, porque no versículo 33, o anjo do Senhor fala com Balaão e diz assim, eu só não te matei por causa da mula que ela desviou. Eu vim para te matar. Agora faz sentido Deus deixar Balaão ir e depois querer matar ele no caminho? Faz sentido? Não, por quê? Porque quando Deus disse para ir, não era o que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que ele questionasse, Deus, Senhor, mas o Senhor já falou para mim não ir. Vou mesmo, Senhor. Será que esse povo aí não tem maldade no coração? Você está me entendendo o que Deus quer com a gente, sacerdote? Deus quer conversa, irmão. Deus quer diálogo. Deus quer conversar, porque até quando Deus manda você fazer, você pode não entender agora, mas você vai entender depois. O que o coração deseja, irmão, os olhos procuram. Os olhos normalmente, como diz Charles Spurgeon, eles seguem os desejos do coração. Os olhos procuram o que o coração deseja. E aí, como eu vou amaldiçoar um povo que Deus abençoa? Tem condição? Então você está preocupado com o quê? Com a igreja de Jesus. E se eu não sei o que é de Jesus e o que não é de Jesus, eu tenho que ficar quieto. Eu não tenho que falar mal da igreja, eu não tenho que bater em denominações. A igreja do Senhor, deixa que o Senhor trate com ela. Você está me entendendo? Se eu não concordo com algumas coisas, eu não posso viver ali, mas eu não posso ser um peso nesse lugar. Como amaldiçoar um povo que não abençoa, que Deus abençoa? E você vai ver, Números 23, de 7 a 12, ele abençoa uma vez, e são lindas as bênçãos. Números 23, 18 a 24, ele abençoa 2 vezes. Números 24, de 2 a 11, ele abençoa a 3ª vez. Números 24, de 15 a 19, ele abençoa a 4ª vez. 4 vezes Balaão abençoou o povo de Deus. Aí Balaque endemoniou. Balaque disse, pô cara, te trouxe aqui para te abençoar. Estou aqui ó, com o carro cheio de coisa para te dar. Estou com dinheiro, estou com unção aqui, ó, vou derramar uma unção nova sobre a tua vida. Tem coisas aqui para te dar, riquezas para te dar. Agora o teu Deus te privou das coisas que eu ia te dar. E aí Balaão não ganhou nada de Balaque. E aí entra a carne, mais uma vez de Balaão, que dá um conselho para ele. Números 31, de 15 a 16, bota aqui para mim, Números 31, 15 a 16. Disse-lhes Números 31, 15 e 16, disse-lhe Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Balaão pôde amaldiçoar o povo de Deus? Não,
Mas ele dá um conselho para Balaque. Ele diz assim: ó, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque eles são de Deus. Mas deixa eu te dar um conselho aqui, ó. Ele tá de olho aonde quando ele dá esse conselho? Ele está de olho na recompensa, irmãos. Ele diz: deixa eu te dar um conselho. Ninguém pode amaldiçoar esse povo, porque é povo de Deus. Mas se eles pecarem, Deus se afasta deles. E aí você pode guerrear contra eles, que você vence. Ele deu conselho para Balaque e disse assim: ó, deixa as tuas filhas, as filhas do teu povo, se envolver com os homens deles. Quando eles passarem por aqui, faz uma festa. Traz as mulheres da tua tribo, da tua nação, e deixa elas se envolverem com eles. Elas se envolvendo com eles vão pecar. Eles pecando, Deus tira a mão. Deus tirando a mão, você entra. Ele disse: agora amaldiçoar ninguém pode, mas eles podem perder a bênção. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa manhã, pastor? Ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode perder a bênção. Ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode perder a bênção. Ninguém nessa terra tem poder para amaldiçoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você pode perder a bênção. Por isso, infelizmente, tem muitos profetas de Deus dando esses conselhos de Balaão. E se você ler o capítulo 25 de Números, enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você está me entendendo como isso é perigoso? Balaão sabia que o pecado rouba a bênção. Balaão sabia que pecado rouba a bênção. E nesse ataque aí de Moisés aos amonitas, Balaão também morreu, no versículo 8 de Números 31. O que é que eu aprendo aqui? Que Balaque tentou pegar Israel de fora para dentro. Ele conseguiu? Não deu certo. Por quê? Porque Deus é com um povo fiel. Guarde isso, Deus é com um povo fiel. Mas depois ele contrata Balaão, e aí ele começa a pegar o povo de dentro para fora. O que eu vou falar, eu quero que você julgue no seu coração. Julgue no seu coração. Julgue. Porque as escrituras não dão direito para julgar o profeta, mas dá direito para julgar a profecia. E eu julgo todas as profecias que recebo. Todas. Não é um pedido, é uma ordem de Deus. Julgue isso. A igreja sempre se preocupou com o pecado de fora para dentro. O mundo está entrando na igreja. Desde pequenininho eu ouço isso. Porque a igreja, ela está fazendo igual ao mundo. Irmãos, os pecados da igreja hoje são de dentro para fora, não são de fora para dentro. Quais são eles? Vaidade profética. Profetas e pregadores vaidosos, porque tem algumas revelações de Deus. Quais são os outros? Negócios imorais entre irmãos. Irmãos que compram e não pagam. Irmãos que enganam outros irmãos. Irmãos que vendem produtos e bolem um sistema, o sistema monetário da nossa nação. Como você quer profetizar com legalidade se você não paga seus impostos? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E não adianta ficar bravo comigo, e as escrituras que dizem isso. Mas se eu pagar imposto eu não vivo, então morre.
Você não pode quebrar princípio achando que você está fazendo a coisa certa e que ainda tem o aval de Deus para fazer isso. Como que a tua palavra vai ter autoridade? Quando você falar assim, diz o Senhor diz, não digo não. Irmãos que sentam em mesas para falar mal de outros irmãos, que tem inveja de outros irmãos, porque a igreja do irmão cresceu e a sua não, porque ele ficou famoso e você não, e depois sai e diz assim, diz o Senhor. Você acha que o Senhor vai dizer alguma coisa? Os pecados da igreja hoje, irmãos, é vaidade profética, negócios imorais, liderança manipuladora e controle massivo. Líderes controladores, manipuladores. Irmão, o que te vence vai te escravizando, e nós vamos perdendo a autoridade de púlpito, nós vamos perdendo vozes, porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós não estamos fazendo a coisa certa. Eu gosto disso, quando entra essa névoa de temor, que fica todo mundo pensando, meu Deus, eu vou morrer. Não, fica tranquilo, Jesus já morreu na cruz pela gente. Se alguém tivesse que morrer aqui, eu seria o primeiro. Fique tranquilo. Fique tranquilo, eu não me isento de nada aqui, irmãos. 2 Pedro, abra comigo aqui, 2 Pedro capítulo 2. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. 2 Pedro capítulo 2, bota aqui para mim, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pela que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem, difamam autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, falando mal daquilo que não entendem. É isso que a minha tradução diz. Eles falam mal daquilo que não entendem. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos.
recebendo injustiça por salário da injustiça, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça, recebeu porém o castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoa impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engoldam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. E termino aqui, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que te vence te escraviza, irmão. Se o pecado te vence, ele te escraviza. Se a imoralidade te vence, ela te escraviza. Se a ganância te vence, ela te escraviza. Por isso você tem a cruz. Quando você não souber o que fazer, meu amigo, meu irmão, pastor, meu irmão, não faça. Vá para a cruz, fique em silêncio. Vai buscar a Deus. Não se engolde, não seja engoldado. Por favor, irmãos. Por favor, deixa eu ler mais um textinho aqui legal. Judas capítulo 1, versículo 10. Já está acabando. Já vai acabar. Jesus está voltando. Judas 1, versículo 10 diz assim: estes, porém, difamam tudo que não entendem. De novo, naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos da ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levados pelo vento, árvores em plena estação do fruto, destes desprovidas e desgarradas, duplamente mortais, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido externamente reservada a escuridão das trevas. Irmão, está repetindo Pedro. Tudo que eu estou falando aqui em Judas, ele está repetindo Pedro. Difamam o que não entendem e corrompem o que compreendem. Eles entram no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Inveja. No erro de Balaão. Qual é o erro de Balaão? Ganância. Na revolta de Coré, rebeldia. Amém? E aí você para. Eu não vou ler, não vamos ler para a gente ganhar tempo aqui. Se você ler Apocalipse capítulo 2 e o versículo, principalmente o versículo 14, 15 e 20, quando o Senhor está escrevendo a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, a igreja considerada teologicamente como a igreja mundana, e a Tiatira a igreja profana. Aí chega em Sardes, ela morre. Chega em Filadélfia, ela ressuscita. E ele está falando sobre 3 doutrinas perigosas. Ele diz no capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse: todavia tem alguma coisa contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, as quais ensinavam Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a prática da prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. E se você ler o versículo 20, é a doutrina de Jezabel. Então em Apocalipse, pense nisso, em Apocalipse, a igreja ela vai ter que trabalhar com 3 doutrinas. Pensem bem, não são espíritos, são doutrinas. Espíritos você ora, faz uma campanha de libertação e expulsa. Doutrinas não tem a ver com falsos profetas, tem a ver com falsos mestres, ensinos errados. Doutrinas são ensinos errados. E você não adianta você orar por uma doutrina para ela mudar.
Você tem que refazer o ensino. Doutrinas de Balaão, o que é isso? Mamon. Quem profetiza por dinheiro, quem serve a Deus por dinheiro, somente por dinheiro, servirá o diabo pelo salário melhor. Dinheiro é necessário. Você que é um pastor, você sabe disso. Às vezes você se sacrifica para manter a conta da igreja em dia. Quem sabe, você sabe o que eu estou falando. Se você não tiver alguns subterfúgios fora, né? Aqui a gente vende pão, vende livro, vende cachorro quente no final, vende lanche, vai vender o almoço para você depois do culto. Porque é tudo, para não usar dinheiro público, para não ter que fazer aliança errada. Você não tem vergonha de vender pão? Não, nós vamos vender pão para não fazer aliança errada. Nós vamos vender lanche para não fazer aliança errada. Parece dinheiro amanhã, se você quiser. Construímos um patrimônio aqui atrás de 50 milhões amanhã, se quiser. Mas daqui a 5 anos nós estamos desviados. E nossos filhos devem estar na prostituição. E nossos netos, então, nem tenho adjetivos para eles. Por quê? Porque Deus te chamou para andar no trilho, mano. E por falta de recurso, você não pode sair do trilho. Se não der para ir de avião, vai de carro. Se não der para ir de carro, vai de bicicleta. Se não der para ir de bicicleta, vai a pé. Se não der para ir a pé, vai pela oração. Mas você não vai deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer. A igreja vai lidar com essas 3 doutrinas no final dos tempos. Doutrina de Balaão, que é Mamon. Ah, mas o mundo está perdido. Não é o mundo, é a casa. Coisa mais difícil hoje é achar alguém que faça alguma coisa para o Senhor, que não queira nada em troca. Eu sou do tempo que a gente vinha lavar cadeira de tarde. Eu sou do tempo que você vinha fazer as coisas para a igreja voluntariamente, porque você é filho de Deus. Hoje o cara troca uma lâmpada na igreja e quer cobrar, porque o meu trabalho, não sabendo ele que esse trabalho que ele tem foi Deus que lhe deu, para que ele pudesse ter recurso para servir a sua casa. Ninguém prega mais um prego na igreja sem cobrar. E a gente diz: o mundo está perdido. Nós estamos perdidos. Nós precisamos ainda ficar olhando para o céu e esperar o maná cair, irmãos. Nós precisamos, para andar na presença de Deus, você tem que comer do céu, você tem que aprender. Deus vai te prosperar sim, mas nós precisamos aprender a viver sem primeiro. A doutrina que nós vamos ter que lutar nesses dias, Mamon, principado. A doutrina de Balaão é Mamon. A doutrina de Nicolaítas, o que é? Leviatã, soberba, orgulho, vaidade, prepotência de líderes, que é só dar um poderzinho para ele, já quer pisar em todo mundo, já engrossa a voz. Um Zé Ruela, que só que ganhou um título já sai batendo em todo mundo. Aí as pessoas vêm do mundo já doentes, cansadas, chega na igreja, tem que lidar com um líder soberbo. Leviatã vai cair, irmãos. Mamon vai cair dos altares. E a doutrina, outra doutrina, Jezabel, espírito de controle e manipulação. Espírito de controle e manipulação que vira vaidade e vira imoralidade. São ensinos que geram ganância, soberba e manipulação. E Daniel profetizou isso. Daniel, no capítulo 8, versículo 25, diz que quando apareceu o iníquo, que Deus faria prosperar o engano através dele.
o engano prosperaria. Esse é o aspecto do engano dos últimos dias. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Depois você lê 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. A falsa espiritualidade, falsos sinais e operações que vão produzir resultados sobrenaturais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, guarde isso no seu coração. O que define o que era a verdade nas escrituras não era o sinal, porque os magos também faziam sinal. Não se impressione, não se embriague com a vinha, não se emprenhe pelos olhos, por aquilo que você está vendo, porque sinais não definem o que é verdade. Porque muitos naquele dia dirão: em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Ele disse: mas você não tem verdade em si. Não é o que você fez, é o que você se tornou. Irmão, que pesado isso, eu preciso ir para casa chorar. A doutrina de Balaão fez o quê? O erro de Balaão gerou o quê? Gerou o caminho de Balaão, que gerou o ensino de Balaão, que gerou um ponto negativo no futuro na nação de Israel. E toda vez que Deus queria trazer um conserto, Deus citava esse texto. Ele dizia: lembra do que te fez Balaão, lembra do que te fez Balaão. Irmão, nem todos começam mal. Nós começamos bem, irmãos, mas a gente vai deixando o caminho direito e começa a andar pelo caminho de Balaão. E qual é o conselho de Balaão? Ensinar líderes a tropeçar, facilitando para eles: por favor, não tire a cruz dos ombros de ninguém. Não tire a cruz dos ombros de ninguém. Você não está aqui para isso. Você é um ministro do Senhor. Não facilita para ninguém, querido. Ame todos, mas não facilite. Diga para ele: eu também não te condeno, mas vai e não faz mais. Vai e não faz mais, irmão. Mente desviada, isso era o que Balaão provocava na vida das pessoas. Ele desviava a mente. Ele disse: olha, eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas vou te dar um conselho: peca, faz eles pecarem. Faz eles pecarem. Pastores que armam um laço para outros pastores. Pastores que sabem que outros pastores pecaram, em vez de estender a mão, estende o dedo e vai para a internet falar asneira, achando que está ajudando a Deus. Deus não precisa da sua ajuda, idiota. Achando que está ajudando Deus. Nós precisamos mudar muito, irmão. Nós precisamos mudar muito. Nós precisamos mudar muito. A marca dos falsos profetas desses dias: eles contribuem, corroboram para que as pessoas se desviam da verdade. Nós não fomos chamados para fazer as pessoas andar de acordo com os nossos discursos, irmãos. E nós também não fomos chamados para diluir a nossa mensagem. O Senhor não vai tolerar mais, e eu falo isso com dor, mas o Senhor não vai tolerar mais falácias que não estão de acordo com a vontade de Deus, que não estão de acordo com as suas atitudes. Tudo que eu falo aqui sem obedecer a Deus é porque não foi Deus que me disse. Se eu falo alguma coisa aqui e eu mesmo não obedeço a Deus, então não foi Deus que me disse. Então não foi Deus que me disse. Porque quando Deus fala, eu preciso obedecer. E se eu estou falando e eu mesmo não faço o que eu estou falando, é porque eu não ouvi a Deus sobre isso. Entenda o que eu estou te falando.
Irmãos, o caldo aqui é grosso, é para pastor, amém? Nós não estamos no culto da unção com óleo de Israel. Nós estamos no culto para pegar a gente. Nós somos pastores. Você não quer melhorar? Eu quero. Eu não quero chegar. Eu quero mudar agora. Eu quero mudar agora. Eu não quero chegar na eternidade e Deus olhar para mim e dizer assim: ó, quem é você? Eu não quero chegar na eternidade e Deus olhar e dizer: quem é você? Eu digo: você nunca foi no meu Instagram, não? Eu tenho quase 2 milhões de seguidores. Você nunca foi numa conferência minha? Eu não quero chegar na eternidade que não dá mais tempo para consertar, que não dá mais tempo para ajustar a casa, e Deus olhar para mim. Talvez essa seja a maior sentença que um homem vai ouvir na terra, no céu, ou na terra, ou nas regiões celestiais: eu não te conheço. Afasta de mim. Você pratica? Agora, iniquidade curar enfermo, é iniquidade expulsar demônio, é iniquidade profetizar? Não, mas Deus está dizendo: você pratica iniquidade, porque você não faz isso por mim, você faz isso por você. Você faz isso a partir de você, não a partir de mim. Você não está preocupado com os meus sentimentos, você só queria ganhar dinheiro com isso. Não, irmão. Não minta com a sua própria sinceridade. Tem pessoas que mentem tanto no evangelho que elas mesmas já acreditam nas suas mentiras. Falsas palavras, falsos testemunhos. Eu já fui em conferência que o cara levanta a cadeira de roda sem ninguém ter andado, já tem cadeira de roda escondida para levantar. E você chama isso de obra de Deus? Não, se isso é obra de Deus, eu vou vender cocaína de novo, irmão. Porque eu não deixei de ser bandido para ser bandido no púlpito. Não, eu estou algemado com Cristo, eu não quero voltar a ser bandido. Não. Ou a gente muda de verdade. Quando a gente fala, e o Espírito Santo fala, pede para ele, porque eu pedi isso para ele. Eu dizia assim: Espírito Santo, quando eu estiver aumentando um pouquinho, você me corrige. Mas é direto, irmão. Agora já nem tanto, que eu estou meio convertido nisso. Não estou muito ainda, mas estou convertendo. Você ia falar uma coisa, você, de vez de ser evangelista, você era evangelástico. Aí o Espírito Santo assim: não foi bem assim que aconteceu. Fala como aconteceu. Quando você não sabe o que falar, fala em língua. Pede para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você perceber que eu estou falando algo, mas o meu sim da boca não é o sim do coração, me corrige. Ele te corrige. Quando você dizer: Espírito Santo, me ajuda com isso. Quando eu estiver olhando para um lugar que eu não devo, para uma pessoa que eu não devo, quando eu tiver intenções no meu coração que não são suas, Espírito Santo, me ajuda. Irmão, Ele te ajuda. Ele te ajuda. Ele vai se tornar o seu melhor amigo. Alguém perguntou: pastor, o senhor e a pastora Iraci, vocês vivem bem? Eu digo: vivemos. Qual é o segredo? Eu disse: porque a Iraci é a minha acusadora idônea. A Iraci é a minha acusadora idônea. Eu estou falando, ela olha para mim e diz assim: Luiz Hermínio. Eu digo: que foi? Não fala isso. Eu digo: eu falo. A sua esposa é a sua acusadora idônea. O seu marido é o seu acusador idôneo. Ninguém te confronta mais do que o seu cônjuge, que dorme com você, acorda com você, conhece o levantar e o baixar da sua sobrancelha, conhece as suas expressões, conhece o seu cheiro. Às vezes ele assim chega em casa, eu estou lá no quarto, ela diz: o Luiz está aí? Tá, como é que a pastora sabe? O cheiro dele está aqui, o perfume. Conhece o seu cheiro, conhece as suas expressões, conhece. Então, só se você quiser, levanta a mão assim comigo e diz assim: Senhor Jesus, como ministro da tua palavra, eu te peço por misericórdia,
me confronta com a tua palavra, sempre que for preciso. Sempre que for preciso, tira de mim o teu melhor, me torna alguém parecido com o Senhor. Eu quero ser um ministro do céu. Eu não vou andar no conselho de Balaão. Ninguém vai tropeçar do meu lado, Senhor, porque eu não sou pedra de tropeço. Eu sou bênção na vida das pessoas. Eu sou bênção na vida das pessoas. Aplaudo o Senhor por isso. Já estou acabando. 5 minutinhos. 5, 10, talvez. A palavra que você vive, que você prega, querido, ela não pode estar firmada somente no seu dom, na sua retórica e na sua capacidade de expor a palavra. Ela precisa estar firmada na autoridade de viver exatamente o que você ensina. Você não pode ensinar coisas que você não prova elas. Você não tem autoridade para ensinar a vida que você não prova, para falar de intimidade que você não experimentou. Por isso todo homem de Deus, ele precisa pregar onde ele foi pregado. Ele precisa provar disso. Ele precisa experimentar, viver exatamente o que ensina. Balaão, ora ele se inclinava para Deus, ora ele se inclinava para as trevas. Tinha hora que ele falava em nome de Deus, tinha hora que ele dava conselho do diabo. Negociava os valores de Deus para manter as influências. E qual é, para onde ele inclinava? Ele se inclinava para onde favorecia mais. Balaão misturava a adoração a Deus com práticas ilícitas. Deus levanta um burro profeta para falar com o profeta burro. Deus levantou a mula e quer saber, ela não confrontou a palavra de Balaão. Ela confrontou a palavra de Balaão? Não, ela confrontou a atitude. Ela confrontou o que ele estava fazendo. E se Deus tem que levantar um improvável, escute bem, isso é sério. Se Deus tem que levantar um improvável, um burro profeta para falar com um profeta burro, se Deus tem que levantar um improvável como eu, se Deus tem que levantar um improvável como eu, é porque o funcionamento original não está de acordo. Deus avisou Balaão 3 vezes antes da queda, porque Deus sempre avisa antes da queda. Avisa ou não avisa? Deus sempre avisa antes da queda. Ele sempre avisa antes da queda. Mas nós achamos que os burros não merecem dar ouvidos. Nós achamos que a gente não deve dar ouvido para os burros. Nós achamos que nós não podemos dar ouvido para burros, para ignorantes, para pessoas que não têm práticas no altar. Não, irmãos, há tempo para todas as coisas. Balaão já tinha feito muitas coisas erradas, mas no momento que ele toca em coisas que eram importantes para Deus, irmãos, quando nós ferimos o que Deus ama, é Deus que nos detém. A gente pode errar aqui, errar ali, errar lá, mas quando você começa a ferir coisas que Deus ama, principalmente o seu povo, Deus não permite a gente seguir adiante. Balaão, ele estava no ofício correto. Ele estava no ofício correto ou não estava? Estava. Ele tinha as características de um profeta, tinha ou não tinha? Tinha, porque ele era filho de Beor, ele tinha pai. E se você ler as profecias, Balaão sempre diz: eu, profeta Balaão, de olhos abertos e de ouvidos abertos. Ele tinha olhos abertos? Tinha. Ele tinha visão. Ele tinha ouvidos abertos? Tinha. Ele ouvia. Ele tinha a sabedoria da ciência de Deus. Ele tinha profundidade no ensino. Ele tinha profundidade no ensino. Está tudo no texto que eu pedi para você ler em casa. Números 22, Números 23, Números 24 e parte de Números 25. E ele adorava a Deus? Adorava, porque ele se prostrou.
Quando o anjo apareceu para ele e falou: olha, eu só não matei você por causa da mula, ele se prostrou e chorou e pediu misericórdia. Então ele tinha todas as características de um verdadeiro profeta. Ele tinha visão, ele tinha audição, ele tinha pai, ele tinha sabedoria de coisas profundas, e ele tinha quebrantamento. Ele tinha todas as características, mas ele usava tudo isso para si mesmo. E neste caso, irmãos, o problema não é a profecia, é o profeta. Sua mensagem, ela pode ser rasa, querido. Quantas pessoas eu tenho conversado e disse: pastor, eu tenho um chamado para pregar, mas eu ainda tenho uma mensagem muito rasa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Sua mensagem pode ser rasa, mas se você a vive, então ela é autêntica. Você a vive, ela é rasinha, mas você a vive. Você só sabe isso, é só ser isso, mas você vive isso. Então você é autêntico, isso vai crescer na sua vida. Você pode ser raso. Pode ser raso, irmãos. Pode ser pouco, mas é tudo. Pode ser pequeno, mas será grande. Quando nós formos o que pregamos, então vamos gerar vida onde nós estamos com as pessoas. Não vamos mais vender um peixe podre. Não vamos mais vender um peixe podre. Há uma diferença do pescador e do peixeiro. Nós moramos aqui em Itajaí. Aqui é o maior porto pesqueiro do Brasil. Talvez você não saiba disso. E quando a gente faz carne aqui, não faz com macarrão gelado. Aqui é o maior porto pesqueiro do Brasil. Então o pescador é diferente do peixeiro. O peixeiro, ele vai ali na banca de madrugada comprar o peixe para revender. Então quando o peixe chega na mão dele, já está morto. Ele não curtiu pegar aquele peixe. Ele não curtiu tirar da rede, tirar da linha. Ele não viveu o momento. Ele compra o peixe. Para ele não importa se está morto ou vivo, porque o objetivo do peixe para ele é o lucro. Então ele é um peixeiro. E quer saber? O peixe não apodrece na mão do pescador. Ele apodrece na mão do peixeiro. Então, como líder, eu tenho que analisar minha vida para ver se eu sou um pescador ou um peixeiro. Porque se tem gente apodrecendo na minha mão, irmão, o pescador não, se ele pescou demais, ele não dá conta de vender, ele dá. Ele diz: não, pega a bacia lá, junta a bacia que todo mundo vai comer na comunidade. Porque quando ele não dá conta de comer, ele chama a comunidade. E diz: pega lá a bacia, leva os peixinhos para tua mãe, leva para tua tia, leva para o teu avô, leva... Porque ele pescou, ele está tirando foto ali para mostrar que ele pescou um cardume. Ele não vai ganhar muita coisa com aquilo, quem vai ganhar é o peixeiro. Então, infelizmente, hoje a igreja do Senhor está carregada de peixeiro, que quando pega o peixe, ele não teve o prazer de pescar, ele não teve o prazer de ver o cara chorando na frente dele, pedindo misericórdia. Ele não teve o prazer. Oi? Obrigado. Quando não apodrece, ele congela. Mas não dá para ninguém. Você vai na casa dele, o freezer está cheio, mas ninguém come. O cara está morrendo dentro da igreja, mas está congelado. Não pode, está congelado. Está morto, mas está congelado. O peixeiro não. O peixeiro vai para o mar aberto e sofre lá, e o barco parece que vai virar. Eita, meu Deus. O pescador, glória a Deus. O pescador vai para o mar, acorda cedo e vai para o mar afora, e passa dias lá dentro do mar, e volta, e pesca,
sabe, ele tem aquilo no sangue. Então, irmãos, não dá mais para ter pescador que só visa lucro do peixe. Ele não tem a graça de pescar, não tem a graça de pegar na mão, sabe? Então, querido, a sua mensagem pode ser rasa, mas por favor, não deixe o peixe apodrecer na sua mão. Não vamos mais vender peixe podre, amém? Amém? Não vamos congelar os peixes, amém? Amém? Então diga para o irmão que está do seu lado: joga a rede para o outro lado, você vai pescar. Joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado. Olha, irmão, eu saí da minha casa ontem eu estava analisando a minha vida, 28 anos no Senhor, e 3 meses depois eu já estava pregando. 3 meses depois eu já estava pregando, eu já fazia trabalho na rua, né, pastor? 3 meses depois, botava os instrumentos na rua. 6 meses depois eu era o líder de jovem, né? Eu era velho, 29 anos já, líder de jovem da igreja. Líder de jovem, eu era assim. E eu estava analisando a minha vida ontem, pensando, cara, quantas vezes eu já saí da minha casa para despertar a igreja do Senhor. Mais de 50 nações. Essas empresas aéreas, tudo tem o cartão fidelidade. Tem milhas e milhas que eu guardo para nossas viagens de férias. Eu já esses dias eu tomei café da manhã no Brasil, almocei no Uruguai e jantei na Argentina. Quantas vezes? Mas nestes dias eu sinto que nós precisamos ser batizados de humilhação. A nossa revelação ela pode ser simples, mas a gente vai ter que trabalhar os fundamentos, porque o mundo não vai ser transformado só com despertamento. Quando alguém gritou aí, vem o noivo veio, irmãos. Eu quero ser aquele cara que grita, aí vem o noivo. E quando o noivo vem, o noivo não está nem aí para a sua lâmpada. Ele quer saber se você tem azeite. E eu vou te falar, o povo pode te dar oferta, pode te dar aplausos, o povo pode te dar reconhecimento, mas não pode te dar azeite. Só quem pode te dar azeite é Ele. O povo pode te dar dinheiro para você melhorar a tua lâmpada. Você pode melhorar a sua estrutura com o dinheiro do povo, mas o povo não pode te dar azeite. Azeite você vai ter que entrar lá no coração de Deus. E 5 prudentes, as 5 nécias olharam para as 5 prudentes e disseram o quê? Nos dá azeite. Elas disseram o quê para elas? Vai. E elas foram, irmão. Elas estavam tão acostumadas a comprar o azeite, elas não extraíam, elas compravam. Elas estavam tão acostumadas que elas não questionaram, elas foram comprar o azeite. Então, por favor, cara, não olha para a lâmpada, presta atenção no azeite. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Pastor, mas eu tenho uma igreja pequena, 30 pessoas. Trata esses 30 pessoas como se você estivesse dentro de um estádio. Vá buscar por eles, vai encaminhá-los. Diga para alguém que está do seu lado, agora eu quero terminar mesmo. Diga assim para alguém que está do seu lado assim, ó. Segura firme na mão dele e diga assim: todas as vezes que você me ver pregando uma coisa que eu não estou vivendo, por favor, me confronte. Me confronte. Diga para ele: se você me ama, você me confronta.
Agora, por favor, confronto não é afronta. Afronta é uma coisa, confronto é outra. Tem gente que eu não paro para ouvir porque é só afronta. Quem me afronta quer me expor, quer me envergonhar. Quem me confronta porque me ama. Quem me afronta quer fazer isso publicamente, porque quer expor vergonhas. Quem me confronta não, me chama e diz: posso te falar uma coisa? E se for de Deus eu digo: isso é de Deus. Se não for eu vou dizer: não é de Deus. Você tem que ter humildade. Isso não tem a ver com humildade não. Porque tem gente que pensa que a gente não ora. Eu recebo mais 50 profecias por semana. 2 sempre são verdadeiras. Tem gente que pensa que a gente não ora. Vê a gente falando, às vezes você põe uma roupinha melhor. A pessoa diz: pastor Luiz, cuidado com a vaidade. Ô irmão, gente que não tem o que fazer. Vê você se comportar fora da caixa que eles estão acostumados. Então assim, por favor, fecha a sua boca. Faça provas com Deus. E essa coisa, por favor, deixa eu te repreender. Que você disse que para confrontar, né? Essa coisa é porque Deus está me cobrando. Irmão, quem cobra é o Satanás. Deus não cobra nada de ninguém. Não, porque eu tenho que falar porque Deus está me cobrando. Tem que falar porque Deus está me cobrando. Que cobração é essa, irmão? Você acha que Deus é esse? É porque se eu não falo, Deus me castiga. Isso foi o que a religião enfiou na tua cabeça. Deus não cobra nada, irmão. Deus é bom, é zeloso, é amoroso, é carinhoso. E que quando Ele confronta por amor. Não é por diferença. Amém, irmãos? Vamos falar de novo? Estava tão legal. Vamos falar de novo? Se você vê eu pregando alguma coisa, se você vê eu pregando alguma coisa que eu não estou vivendo, por favor, se você me ama mesmo, me confronta. Não fala de mim por aí. Fica de pé comigo. A estratégia de Satanás sempre foi trazer conselhos que levam o seu povo a tropeçar. Sempre. Irmãos, tem algumas nações no mundo que com armas bélicas elas não podem ser vencidas. E elas são cristãs. Uma é os Estados Unidos. Elas não são vencidas com armas bélicas. Qual é a estratégia de Satanás? A agenda do inferno qual é? Levar essas nações ao pecado, porque Deus tira a mão delas. E aí quem guerreia tem vida fácil para derrubá-los e destruí-los. E muitas dessas nações estão andando debaixo do conselho de Balaão. Mas eu quero declarar, irmão, eu não vou terminar falando de Balaão não, mas tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, muitos homens e mulheres de Deus que não estão presos à vaidade, que não estão presos a manipulações, que acreditam que o Senhor vai trazer algo sobrenatural sobre o Brasil. Cara, eu quero andar nesse lugar.
Eu não digo que eu já tenha alcançado, como diz Paulo, mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Porque o dia que nós perdermos essa névoa de temor que está aqui agora, nossos cultos virarão festas e exposições carnais. Eu louvo a Deus, irmãos, por esse temor. Terminar o ano com esse temor no último café me traz muita esperança.